Olá, e nossas boas-vindas para mais um episódio do Community Playbook, o seu podcast que fala das aplicações atuais, futuras e potenciais de comunidades para trazer resultados. Eu sou Caio Matos, sou um dos hosts aqui do Community Playbook. Hoje estou sozinho apresentando este episódio, mas não tem nenhum problema porque eu tô com duas convidadas muito especiais. Uma delas, na verdade, as duas participam disso, né? Mas uma delas é a minha par no Creative Mornings de Santos, né? A host do Creative Mornings de Santos. Então a gente tá aqui com convidadas que subiram a serra só pra estar com a gente aqui e compartilhar um pouco da trajetória delas com comunidades, com a Ludmila Rossi e com a Flávia Saad. Gente, por favor, se vocês puderem se apresentar rapidinho, contar brevemente sobre vocês e aí a gente já dá início. Obrigada pelo Obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Essa mesa maravilhosa aqui, gente, me sentindo super em casa, né? Flávia, eu vou deixar você, que é a jornalista da mesa, começar, né? Como a Lud falou, sou jornalista de formação e em 2011 a gente se conheceu e começou um projeto juntas. Eu trabalhava na mídia convencional, né? E a gente começou um projeto juntas chamado Juicy Santos, que criou muitos filhotes, inclusive o Juicy Hub. Eu sou a Lud, eu sou empreendedora, eu brinco que desde criancinha, né? Mas um pouquinho diferente dessa onda de empreendedorismo, né, romantizado que tem por aí. Fundei meu primeiro negócio em 2001. Eu já tinha 10 anos de empreendedorismo quando eu e a Flávia nos tomamos um café, assim, naquelas coisas de encontro, de terceiro lugar, sabe? Decidimos montar juntas o Juicy Santos, né? Que se tornou aí uma força muito importante da comunidade criativa do território da Baixada Santista e que deu origem, né, em 2021 a um outro projeto que se tornou ainda maior, que foi o Juicy Hub, né? Sou uma mulher, para quem não enxerga, sou uma mulher ruiva, de olhos verdes, estou vestindo uma blusa rosa e muito feliz de estar aqui. Que bom, gente. Legal que eu gostei, assim, dessa introdução do terceiro lugar, provavelmente alguma comunidade onde vocês se encontraram. Então eu queria perguntar um pouco mais desses primórdios, assim, do Juicy Santos, né? Queria saber, vocês já contaram um pouco, né? Lud, empreendedora, Flávia, jornalista na mídia convencional. Queria entender, assim, um pouco de como foi esse processo, né? Como foi essa conversa que deu origem? Ou seja, qual foi a necessidade que vocês identificaram lá em Santos, que vocês falaram, putz, a gente tá precisando muito disso aqui, acho que seria legal a gente fazer, uma necessidade que vocês tinham, que vocês ouviram de outras pessoas. Como que foi esse papo inicial para criar Juicy Santos? Eu acho que foi muito isso que você falou, foi uma necessidade pessoal nossa também, né? A gente tinha 29 anos na época. Éramos jovens. Éramos bem jovens. Ainda somos. E começou com uma conexão, né? Como tudo começa na vida, a gente se conectou por causa de pessoas que conhecia em comum. E é engraçado porque muita gente, pela nossa proximidade, né, acha que a gente se conhece desde sempre. Eu achava, com certeza. Mas e a gente brinca que a gente viveu vidas paralelas, Sim, né? Assim, a gente morava, inclusive, a gente cresceu no mesmo número, só com uma avenida de diferença, né? Assim, estudou perto também no colégio que ficava um do lado do outro, né? Então, realmente, existia um momento certo pra gente se conhecer. E é aquela coisa, a gente primeiro foi parceira de negócio, de projeto, e depois acabou virando amiga, né? Irmã, enfim. E aí a gente tinha essa necessidade, eu trabalhando na mídia, via que existia, assim, uma hegemonia de informação, uma hegemonia de discurso, e uma hegemonia das coisas que a gente ficava sabendo, né? Muita coisa passava despercebida, e eu mesma, isso me frustrava, porque eu falava, poxa, tem tanta coisa legal acontecendo aqui na cidade, isso não tá sendo registrado e não tá sendo divulgado, e essas pessoas estão invisíveis, né? Esses projetos, essas pessoas, esses negócios estão invisíveis. E aí a gente começou a pensar em criar um blog juntas que pudesse fazer esse registro de uma história recente, dos anos 90, dos anos 2000. E a internet é muito boa pra isso, né? Porque tudo que a gente precisou foi... Lud fez um design,
programou. Em menos de um mês o blog estava no ar, porque Tava era um no ar. contexto muito forte na época, né? Sim. Você ter seu blog pessoal, Sim. né? Assim, Uhum. você ter o seu canal de hobbies, etc. E nasceu meio que assim, É. não nasceu de um business plan maravilhoso, apesar de eu Não. ser empreendedora há 10 anos já, não era muito a intenção do negócio, era a Dani Junco, que esteve aqui, né? Ela fala Uhum. uma coisa muito legal, eu não sei nem se é dela, mas ela repete muito isso, que a comunidade nasce do amor ou de um inimigo em comum, Uhum. né? E assim, a gente tinha as duas coisas, né? A gente tinha um amor pela cidade, né? Assim, a Flávia estudou fora, quis permanecer ali, né? Eu cresci fora de Santos, apesar de ter nascido lá, e não queria mudar da cidade, então a gente tinha meio isso em comum, né? Uhum. E ao mesmo tempo tipo, tinha essa coisa, não é que a mídia hegemônica é um inimigo nosso, a gente acha que ela é extremamente necessária, mas tinha essa coisa desse discurso muito unilateral, sabe? Essa Uhum. coisa muito ensimesmada, né? Sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos contextos. Então, eu olhando para trás, né, eu vejo que nasceu daí, né? Uhum. Depois que a gente foi conectando os pontos, É. né? Assim, E era interessante porque nos surpreendeu na época o quanto as pessoas também queriam isso, Uhum. né? Então, assim, a gente achava que era uma dor nossa, e também é outra coisa que a Dani sempre fala, né? É uma dor nossa, mas outras pessoas Exato. também estavam sentindo essa dor. Uhum. Outras pessoas também quando a gente lançou o Juicy Santos, as pessoas chegavam. Gente, era o que faltava. A gente ouviu E até muito hoje essa a frase. gente ouve isso, né? Sim. Aham. Hoje você repostou, né, uma pessoa falando, esse Instagram salva, né? É. E assim, então, as Salva pessoas- meu fim de semana, salva, a, né? a Enfim, gente tem ouve muito esse até discurso. hoje esse feedback, então acabou se formando, né? A gente acabou, acho que, fazendo emergir uma comunidade Uhum. de pessoas que realmente queriam ver a cidade melhor. Assim, Uhum. eu tenho essa leitura de pessoas que talvez nunca tivessem despertado para isso. A cidade, ela, por mais que seja a coisa que a gente tem mais contato, mais próximo, né? Assim, a gente Uhum. consegue tangibilizar a cidade, a gente consegue Sim. ver a praça, o lugar, a memória que a gente tem naquele ambiente, né? Só que ao mesmo tempo a gente pensa muito pouco sobre isso, né? A gente Uhum. pensa pouco sobre o quanto a gente acha que burnout, problema sério de saúde mental, só vem por causa de trabalho e relacionamento, né? Geralmente são Uhum. essas duas coisas. Mas muito, né, da deterioração de saúde mental que a gente tem hoje é por conta de cidades, né? Sim. E criar cidades melhores é um ato cívico, né? Sim. E a gente tinha meio isso ali, talvez enrustido na nossa vontade, né? Até porque a gente tinha 29 anos, talvez não tivesse com tanta maturidade ainda, mas essa era uma visão. Depois conectar isso com comunidade, com jornalismo local, Sim. foi Uhum. outro passo, né? E a ideia, desde o começo, isso é uma coisa que não se perdeu até hoje, é facilitar que as pessoas vivam a cidade, Uhum. né? Então, assim, a gente tá num meio digital, mas o objetivo é levá-las pra fora de casa. Sim. É criar essa comunidade fora, é criar essa comunidade na feira orgânica do seu bairro, Uhum. é estimular essa comunidade no Sesc da sua cidade, é levar elas realmente pra viver a vida offline, Uhum. né? Então o Juicy, apesar de ser um veículo online, mas que depois se tangibilizou, se materializou no Juicy Hub, o Uhum. Juicy Santos tem muito essa característica Uhum. de criar uma comunidade online, mas sabendo que a gente incentiva essas pessoas a viverem a vida offline. Muito legal. Eu acho esse ponto super interessante, gente, porque acho que uma questão que eu e a Jen já discutimos isso inúmeras vezes, né, falando sobre comunidades, e acho que aqui mesmo dentro do podcast a gente já discutiu algumas vezes, que é essa questão do online e do offline, né? Acho que muita gente hoje em dia, principalmente depois da pandemia, né, que teve todo um movimento de vamos todos Sim. para o online, agora tá todo Aham. mundo cansado, vamos todo mundo para offline, aí fica essa discussão eterna do tipo, Sim. é melhor a comunidade online, é melhor a comunidade offline. Eu acho que esse viés que você trouxe é o melhor de todos, né? A gente usar o poder do online para ganhar escala, pra gente conseguir Isso. atingir pessoas que a gente não atingiria, mas depois fazê-las convergirem para um lugar onde elas consigam se encontrar, né? Acho que esse é ou vários lugares, né? E trazer isso para a vida real, né? Acho que aí
hibridez, não sei nem se essa palavra existe, né? O Mas hibridismo, é isso. eu acho que é super importante quando a gente tá construindo essas comunidades, né? E assim, né, a gente se ilude com algumas coisas, né? Assim, acho que a pandemia, ela trouxe essa coisa do surto coletivo. Não, todo mundo só vai trabalhar de casa Uhum, agora, né? E assim, a gente esquece a natureza humana, né? uhum, Que é socialização, né? A gente esquece o poder criativo do que acontece estando no mesmo ambiente, né? uhum, Então, assim, eu defendo super o trabalho híbrido, assim, super. Eu acho que, putz, você trabalhar full remoto te traz um monte de vantagem, liberdade geográfica e etc. Mas também traz algumas perdas que precisam ser uhum, colocadas, né? A gente não pode ficar romantizando nem uma coisa nem outra, né? O full escritório fixo, né? Aquela coisa, eu acho uma coisa que é da velha economia, né? Da uhum, economia super tradicional. Acho que a nova economia, ela te dá mais flexibilidade e você precisa usufruir disso. Então, eu acho que essa discussão já é anacrônica, né? uhum, Assim, a gente quer exatamente o que você falou, a gente quer o potencial de escala do digital em fazer a nossa mensagem chegar mais longe, em poder conhecer pessoas que a gente tá a 1,5 de distância, às uhum. vezes, e as pessoas respondem, tá, gente? Eu sempre fico impactadíssima com isso. Às vezes você quer falar com uma pessoa que você admira super. A pessoa responde com a maior boa Sim. vontade do mundo, né? A gente Sim. quer isso. Mas ao mesmo tempo a gente quer ter aquela recorrência, a gente quer ter os habituês, né? Indo muito para a teoria do terceiro lugar, a gente quer ter as conversas, a gente quer ter os small talks, a gente quer ter as reuniões olho no olho, porque isso é de fato extremamente transformador e traz o que a gente chama, né, de externalidade positiva. A gente Uhum, nunca vai conseguir medir, né? Eu sei que o mundo fala muito de métricas, uhum. mas toda a externalidade positiva que um ambiente físico te traz, a gente não vai conseguir medir isso, gente. A gente tem que aceitar e tá tudo bem, É entendeu? isso. É isso. Bom, gente, voltando, né, e falando um pouco mais sobre essa história da Juicy Santos, né? Que ano vocês falaram que vocês começaram? 2011. 2011. 2011 era um momento que a gente estava ali, redes sociais ainda estavam Bem começando, né? incipientes, Exato. Estavam falando, né, todo esse contexto do blog, que a gente ainda não Exato. tinha grandes plataformas que agregavam tudo, né? E eu penso nessa questão, assim, até... Porque hoje em dia a gente, né, tomando esse pedaço todo da escala que a gente tá falando na internet, é ótimo pra gente espalhar uma mensagem pra muito longe. Exato. Mas a Juicy Santos é focada em Santos, né? Exato. É uma questão hiperlocal, vamos dizer assim, Uhum. né? Então, queria ouvir um pouco de vocês, como que foi pra vocês desenvolverem essa audiência, essa comunidade da Juicy Santos, principalmente nesse momento onde a gente não tinha, né, todo esse poder, vamos dizer, de... anúncios direcionados ainda Sim. na internet pra vocês construírem, porque mesmo hoje em dia construir uma comunidade relevante hiperlocal é difícil às É vezes com esse difícil tipo e de não é anúncio. valorizado, né? Não Acho é que é É. importante valorizado, eu lembrar, assim, né? A gente está num contexto de desafio de modelagem de negócio que é complexo, né? Uhum, Mas eu queria adicionar uma coisa, porque assim, a gente fala de Santos, mas no fundo a gente fala da grande Santos, né? uhum. Porque a gente sempre tem que considerar a região metropolitana, né? Sim. Santos é uma cidade conurbada com São Vicente, com várias outras, né? Então, assim, Santos e São Vicente, apesar do santista ser bem escrotinho às vezes, né? E falar, não, é outro mundo, é outra cidade, mas não. são cidades que não São têm. 9 cidades que durante o ano tem 1,2 milhão de habitantes e que na temporada, entre novembro e fevereiro, que é a temporada de verão, chega a triplicar. Uhum. Então a gente não tá falando só com quem mora, a Exato. gente tá Aham. falando com quem também transita por ali, né? Legal. E a gente começou a entender, e aí especialmente com o Juicy Hub, né, a importância de falar de Santos, mas de ampliar o pensamento para falar de cidades médias. Uhum. Porque foram cidades que receberam muitos novos habitantes depois da pandemia, né? Então, a gente tem alguns dados aqui, né, por conta do último censo, mas eu sempre gosto de trazer um dado de fora, que é a cidade de Nova York, entre 2021 e 2022, perdeu 12 bilhões de dólares, ou seja, 1 bi por mês, né, se a gente for pensar, só por conta do movimento migratório. Uhum. Então, a gente pensou muito em reforçar nossa estratégia e aí partir para o Juicy ecossistema mesmo, né, como negócio, por conta do movimento migratório. Então, a gente fala de Santos, hoje o nosso impacto está em Santos e Praia Grande, principalmente, numa segunda camada na região metropolitana, mas um dos nossos modelos de negócio de escala é a gente ir para outras cidades médias. A gente não quer São Paulo, não quer Rio,
a gente quer ajudar o potencial das cidades médias, né, se desenvolverem na nova economia. E também não é economia tradicional, não é agro, não é indústria, é como Até essas porque a cidades se gente desenvolvem. enxerga que é onde a gente poderia contribuir Exato. mais, né? Uhum. Então, tipo, Exatamente. são essas cidades médias que precisam de algo como o Juicy Santos ou Juicy, sei lá, qualquer cidade X, para organizar as informações da cidade, para conectar as pessoas, para mostrar onde são os lugares, né? E eu acho que tem uma coisa interessante para relembrar do início do Juicy Santos, que agora, voltando, né, no tempo um pouco, faz muito sentido com o que a gente faz hoje. Uhum. Juicy sempre teve uma vocação de levar a comunidade para o offline, né? Para Uhum. eventos. Então, a gente, desde o nosso primeiro ano, a gente começou incipiente fazendo um evento, sei lá, de Sim. bazar de troca de roupa entre as pessoas que seguiam o blog. Uhum. E a gente chegou até o ano de 2019 fazendo o maior evento de economia circular do Brasil, né? Que ganhou o Prêmio Brasil Criativo, que era o Juicy Bazar. Então, assim, esse movimento de levar as pessoas para transformar em algo palpável, né? Uhum. Tipo, como que a gente transforma aqui todo esse poder de mídia, todo esse poder de fogo, né? Fogo amigo, em levar as pessoas para se encontrarem, né? Aham. Então, acho que esse foi um dos grandes trunfos, assim, de construção dessa comunidade em Não torno, ser só né? no digital, De não né? ser só no Assim, digital. 2018 também teve a história que a gente começou a produzir camisetas com Sim. frases da cidade, né? Tendo Uhum. muita coisa do pertencimento local, de novo, né? Encontrar um amor em comum, né? Aham. Então isso foi super Das pessoas se interessante. conectarem pela roupa que elas estavam Exato, vestindo, sem né? qualquer comunicação verbal, né? Sim. Assim, Era muito legal essa época, porque as pessoas, por exemplo, se encontravam no metrô em São Paulo, alguém via outra pessoa com a camiseta do Juicy, já sabia que aquela pessoa... já saber que pertencia a alguma coisa, Sim. né? Tinha uma coisa, um ponto em comum, né? Então, acho que o Juicy, em todas as suas... em todos os seus pontos, né? Seja no Juicy Hub, no Juicy Santos, capta essa coisa que as pessoas têm em comum, né? Uhum. E deixa levanta aquela bola, né? Exato, Sim. exatamente. Eu acho esse ponto super legal, porque, inclusive, foi um ponto que a gente discutiu com a Dani Junco aqui também, né? Que ela falou que um mentor, quando ela tava começando a pensar em criar os produtos licenciados da Bitumami, né? Com as frases, etc. Ela falou que o mentor falou, nossa, mas por que você vai fazer isso? Isso não tem nada a ver. E assim, gente, isso é muito forte, né? Pra Sim, comunidades, pra negócios Total. baseados em comunidade. Total. É muito importante gerar esse pertencimento, que as pessoas consigam se reconhecer sem se falar, saber que elas fazem parte de um Exato. mesmo grupo. Muito, Exatamente. muito importante. É uma ancoragem muito, muito positiva, né? E assim, Uhum. se você vou pegar e citar de novo, né? Assim, se você for pegar o quanto, né? O Japão, né? Ou Nova York, por exemplo, trabalharam isso pelo soft power, é Uhum. produto, né? Sim. Assim, Uma marca, né? é Hello Kitty, né? São produtos fofos que hoje desenvolveram Tem gente uma que até identidade de pergunta pra país, nós, né? gente, vocês ganham... A prefeitura de Santos devia pagar pra vocês, porque o que vocês fazem, as pessoas quererem vir pra Santos, né? Como o jeito que vocês tornam Santos bonita, interessante, descolada e legal, é um soft power, né? Que a gente tá conseguindo construir realmente, né? E se você for Place branding, né? exatamente. Se você for pensar, tem um outro amigo meu que fala assim, gente, Santos só é legal no Juicy, hein? Tipo, ele tira uma onda. Ele fala assim, ó, eu vou na padaria aqui, eu encontro umas pessoas que falam, não, no Juicy é a cidade mais legal, né? Então, essa formação de identidade, né? De mostrar que a cidade é legal, que ela tem coisas interessantes, né? Isso a gente talvez tenha entendido muito tempo depois que isso é jornalismo cívico, né? Uhum. E isso é uma geração de um outcome, né? Muito interessante para o território do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, né? Porque se Sim. você olha política, né? Assim, se você olha todo esse contexto, você olha o grande empresariado, mesmo mais orientado a mercado, todo mundo quer desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento econômico junta muita gente. Uhum. E a gente faz ele, só que talvez de outra forma, Sim. sem ser um capitalismo super extrativista, né? Sem entrar naquela coisa, não, dane-se as pessoas, vamos fazer Sim. do jeito que tem que fazer, com a maior margem possível. Não é A isso, gente né? sempre... A gente tem meio que um slogan, né? Que é com amor e bom humor. A gente faz isso sem se furtar também de levantar os debates necessários, Claro. né? Diante da cidade, né? Sim. Por que os talentos vão embora? Exato. Por que tem tanta desigualdade nas moradias
da região, porque Uhum. Santos, pra quem não sabe, tem uma região de orla super próspera, mas tem uma área continental muito pobre, onde fica a maior favela de palafitas da América Latina, Uhum. né? Então, a gente não se furta de levantar também essas questões no Juice, né? Não é um trabalho de influência, né, digital, comum, né? Assim, não, compra em tal lugar, vai em tal restaurante e vivendo uma vida poliana, né? A Uhum. gente quer Uhum. trazer alguns debates que são É. importantes, né? E Sim. às vezes as pessoas, de novo, encontrar um amor e um inimigo em comum. Às vezes as pessoas ficam fulas com isso, né? Às É. vezes as pessoas não gostam de ouvir determinadas verdades Sim. só porque elas não concordam. E a gente Sim. não vai deixar de falar só porque elas não concordam, né? E tem também essa questão do posicionamento que a gente vem trabalhando, né? Como a Lud falou, não é uma questão da influência por si só. Mas uma pessoa que segue o Juice, que acompanha, a gente tem muitos fãs fiéis, né? A gente criou realmente essa comunidade. É engraçado porque as pessoas vão lá. A gente não precisa se defender nos comentários, porque a nossa comunidade vai lá e nos defende, né? Sim. Eles já entenderam que quando a gente divulga um restaurante, não é porque a gente tá querendo fazer um food porn daquela comida e não sei o quê, mas sim porque a gente está estimulando um comércio local, um pequeno Uhum. negócio. Eles entendem que por trás daquilo tem um significado Uhum. que não é só, tipo, um vídeo de comida. Não Uhum. é só um vídeo de um lugar pra conhecer. Eles entendem que tem um consumo político ali, né? Uhum. Eu acho isso muito interessante, porque acho que em toda essa discussão, né, de comunidades virtuais, de comunidades locais e coisas assim, um ponto que sempre me chama muito a atenção, né, é que assim, a gente fala muito do crescimento recente das comunidades, dado o contexto digital, né? Uhum. Puxa, antigamente as pessoas se organizavam em comunidades de acordo com a empresa em que trabalhavam, o local onde Uhum. moravam, o bairro, a escola, etc, etc. Mas isso tudo tem toda uma complexidade, porque não necessariamente, né, acho que o digital ele dá pra gente um poder de encontrar as pessoas que são como nós. É isso. E isso é uma coisa que é muito boa, mas ao mesmo tempo é muito ruim, né? Porque, Uhum. tipo, sei lá, às vezes eu tenho coisas que eu acredito que talvez eu não devesse acreditar, mas eu Aham. encontro um monte de maluco que acredita na mesma coisa e que fica reforçando essa ideia. Uhum. Mas o ponto que eu queria trazer é que eu acho interessante essas iniciativas da maneira como vocês estão falando, porque por conta de toda essa complexidade de opiniões e de perfis e de pessoas que estão dentro de uma cidade, é muito difícil você ter, né, essa coesão, vamos dizer assim, de você ter um canal onde você consiga juntar as pessoas e entender o que tem ali, né, que pode ser compartilhado entre todo mundo, que todo mundo tá É bem vivendo dentro difícil. daquela mesma realidade, né. Então acho que é muito legal vocês terem isso com a Juicy, que facilita, né, das pessoas entenderem o que tá acontecendo, encontrarem dentro da própria cidade também quem são as pessoas que são como elas e Sim. entender o que tá acontecendo, porque cada cidade é um mundo, né? Tem Exato. muita coisa diferente acontecendo. E, de novo, o movimento migratório e as pessoas chegando, Uhum. né? Assim, antigamente era muito mais comum essa coisa do prédio, dos vizinhos se falarem Uhum. e etc, né? Hoje, você é uma pessoa jovem, sem filhos, que chega numa cidade, né? Você não tem aquela rede dos pais, né? Da escola para você Uhum. fazer amizade. Ou você tem que entrar num clube, ou você tem que achar um lugar, A sua né? tribo, né? A sua tribo. É. E acho que o Juice acaba facilitando isso para Sim. algumas pessoas. Especialmente quem tem. Eu não falo só um viés progressista, mas quem tem uma cabeça aberta justamente para a questão da nova economia. Uhum. Né? Sim. Se é uma pessoa que assim, eu quero preservar tudo como foi, sou saudosista do passado, talvez essa não é a audiência que o Juice mais é capaz de atrair. Uhum. Agora, pessoas que estão preocupadas em discutir, em melhorar, em colocar o seu papel e a sua energia para a sociedade, a gente tem muita facilidade em atrair essa galera. Assim, Legal. essa galera pensante, sabe? Acho que Sim. o Juice teve um grande trunfo de atrair essas mentes pensantes do território. Sim. Assim. E ter elas colaborando com a gente também, né? Porque muitas das pessoas, nessa trajetória desde 2011, muitas dessas pessoas que começaram a orbitar em volta do Juice, Uhum. né? Viraram nossos colaboradores, Sim. viraram nossos amigos pessoais, viraram, tipo, pessoas que dão ideias pra nós, viraram pessoas... Então, assim, como eu faço um trabalho mais da parte de conteúdo jornalístico, né? Sou head de conteúdo do Juice Santos, as pessoas
chegam em mim com muitas informações, né? Então, eu tenho uma equipe pequena, a gente opera num esquema de startup, né? Então, eu tenho uma equipe muito enxuta. E aí, às vezes, as pessoas falam, cara, como é que vocês conseguem cobrir tanta coisa? Por quê? Porque as pessoas passam pra mim. São as pessoas da comunidade que me dão a dica, que me falam, nossa, Flávia, isso aqui eu vou mandar um texto pra você pronto. Gente, Ou isso é a cara do Juice. Isso é a cara do Isso é a Juice. cara Tem do muito Juice, é uma isso, coisa muito, muito boa, assim. Então, assim, como é que a gente consegue, às vezes, estar em tantos lugares? E, às vezes, também ter a humildade das pessoas chegarem pra mim e falarem assim, o Juice não tá cobrindo isso aqui, seria legal vocês irem lá atrás dessa informação, ou atrás desse... tem coisa acontecendo nesse bairro e vocês não estão olhando pra isso, né? Então, assim, esse retorno das pessoas de trazerem pautas pra nós, de trazerem projetos e não é só, tipo assim, tô lançando um livro, vou te mandar o livro pra você divulgar no Juice. Não, é tipo falar, cara, tem um livro muito interessante, né? E, tipo, dar visibilidade a essas pessoas que dão tanta importância pro Juice quanto a gente dá pro trabalho delas, né? Legal, gente. Eu acho que, nossa, isso até cobre algumas perguntas que já estavam aqui no meu roteiro. É bom que a gente vai antecipando coisas. Mas antes, eu queria dar um passo para trás, né? Eu queria entender um pouco como que foi esse processo, né? Eu entendo que hoje vocês têm uma comunidade super rica, super vibrante, que participa, que contribui. Lá no começo, né? Vocês tiveram a ideia, um mês depois vocês estavam com o site no ar. Como vocês fizeram esse site ser conhecido, né? Vocês falaram que tiveram eventos que vocês organizaram, foi isso desde o começo? Vocês usaram alguma outra estratégia, espalharam em algum lugar? Olha, foi extremamente orgânico, muito baseado em SEO, né? Assim, em criar coisas que as pessoas estavam procurando, né? Teve uma coisa de coincidente, né? Do Facebook tá começando a explodir, se disseminar no Brasil, Uma época né? também que as pessoas começaram a ter smartphone, começaram a poder acessar a internet na rua sem Exato. precisar que fosse num computador, Foi né? um ano de inclusão 2011 foi um digital ano, muito grande uma também, virada né? muito interessante, né? Assim, também foi o ano que o Instagram começou, apesar da gente ter entrado no Instagram só 3 anos depois, né? A gente não entendia tanto assim o Instagram como um canal de mídia como é hoje, né? Sim. Então a gente ficou muito concentrada no site, realizou alguns eventos, mas era muito tímido, assim. Eu acho que um dos erros que o Juice cometeu foi que nos primeiros 5 anos a gente não se enxergou como negócio, a gente se enxergou como quase um instrumento de benfeitoria. A Flávia tinha o day job dela, eu tinha o meu day job, né? E é isso, a gente ia fazendo à noite o negócio. Era um projeto paralelo mesmo, né? Talvez se a gente tivesse enxergado como negócio, só tem os extremos, né? Ou não teria dado certo, né? Ou a gente estaria muito maior hoje, né? Não tem meio termo. Mas não teve uma estratégia tão declarada. Foi muito, muito, muito orgânico. E acho que a história do Juice, a beleza da coisa, é isso. A gente não foi hustling, sabe? Aquela coisa, é um negócio, tem que dar tal coisa de lucro, senão a gente fecha, né? A gente, óbvio, com algumas unidades de negócio, a gente pensou assim, por exemplo, o projeto das camisetas, né? Dava lucro? Dava. Dava lucro a ponto de não parecer uma distração para outras coisas? Não. Então, como era um projeto que, enfim, naquele formato não se provou tão eficiente, a nossa ideia foi, cara, paralisa isso, vamos focar no Juice Hub agora e depois vamos pensar em outra coisa, porque a gente não tem um capital infinito, né? E a gente é pequeno empreendedor. Eu sempre... E lidar com o produto tem uma complexidade maior, né? Logística. Especialmente depois da pandemia, que o algodão subiu absurdamente. absurdamente. Teve mil questões ali. Então, a gente passou a olhar como negócio numa situação bem degradê. E é muito curioso isso, né? Porque até hoje... tem os extremos, né? As pessoas acham que ali é o site da prefeitura, né? Ou o Instagram da prefeitura. É tão comunidade e de respostas, né? Que as pessoas às vezes tratam como se fosse um serviço público. E não é, gente. É uma empresa privada com fins lucrativos, né? Assim, só para lembrar, é um negócio social. Eu sempre falo isso, né? Tem um grande pilar de negócio social, tanto que a gente não tira lucro do Juice, né? E isso é uma coisa que o Juice como marca tem, foi em 2011, né? 13 anos, né? Cara, a gente não tirou lucro até hoje. Não teve aquela coisa, no final, os sócios acionistas sentam, ó, vai X para tal, X para tal, X para tal investimento. Não, isso nunca aconteceu. A gente espera que aconteça um dia.
Mas a gente Sim. também está numa fase de testar e provar muitas Sim. coisas, né? A gente também Sim. tem hoje uma grande conversa, que é o nosso grande planejamento para 2025, que é a história de, cara, a gente é um instrumento de fomento local, Uhum. só que ao mesmo tempo a gente tem um negócio com fins lucrativos, né? Na economia americana, você tem como você se posicionar, é um social impact business, né? Uhum. Aqui no Brasil é com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, cadê o meio termo, né? Então, Aham. a gente tem todos esses dilemas porque talvez a gente esteja visualizando alguma coisa que tá um pouquinho fora do nosso tempo. Eu sempre Uhum. Sim. brinco com isso. O negócio de comunidade, ele às vezes é um pouquinho fora do tempo, né? Você tem que Sim. puxar um pouquinho a corda pro futuro que você quer, sabe? Sim. Assim, não sei se você concorda. Concordo mas super. é isso. Não, eu concordo super, gente. Eu acho que a tendência é cada vez mais ser assim, né? Mais, assim, não vou dizer que todos os negócios vão se tornar um negócio de impacto social, gostaria muito que se tornassem, mas Acreditamos nesse mundo, inclusive. acreditamos, gostaríamos muito que esse É, mundo existisse. Ao mesmo tempo, é o que dizem sobre o futuro, né? O futuro sim. já existe, ele só tá mal distribuído. Então, Exatamente, perfeito. algumas pequenas empresas estão fazendo isso. Exato. Acho que um ponto de virada interessante que a gente sempre menciona pro Juice foi a própria pandemia. Uhum. Porque apesar da gente ter tomado no Juice Santos, né, um rombo financeiro, assim, surreal, porque a gente começou a divulgar todo mundo de graça. A gente Uhum. parou de fazer Restaurantes, a gente publicidade. parou de fazer publicidade, que era onde vinha o grosso do nosso faturamento. Só E que os eventos das e camisetas os eventos pararam, também né? pararam, Então, assim, a gente parou faturamento de foi a vender, zero, o é faturamento isso. foi a zero. Só que foi uma época muito importante, 2020, 2021 e 2000 e comecinho de 2022, foi uma época muito importante por dois motivos. Primeiro, apesar do faturamento ter despencado, nossa credibilidade e o amor da comunidade, o amor das pessoas pela marca foi lá pra cima. Uhum. Porque a gente continuou prestando serviço de informação, quando as pessoas tinham dúvida onde que tava, onde que tem vacina, onde que não tem, abre e fecha, lockdown, não, elas iam onde? Procurar no Juice, porque elas Uhum. sabiam que tinha toda uma base de informação checada. Uhum. Então, esse crescimento de base do Juice nessa época não tem preço, Não. né? Que tem a ver com a confiança, né? É. Que Porque foi tem a ver com a gerada. confiança. Gerou uma confiança e principalmente porque as pessoas também viam que influenciadores ou, enfim, outros veículos estavam incentivando as pessoas a saírem e estavam. Uhum. E parecia que não estava acontecendo nada. E aí elas iam no Juice e falavam assim, pô, isso aqui tá sério, Uhum. né? Uhum. Esse pessoal aqui tá falando sério comigo. Uhum. Tá me ajudando a navegar por esse mundo totalmente bizarro que tá acontecendo, né? Independente do interesse financeiro, né? Que vocês Independente estão do falando. Exatamente. interesse financeiro. E muitas pessoas, muito tempo depois, meses, anos depois, falavam pra gente assim, voltavam a elogiar. Adorei a postura de vocês na pandemia. Uhum. Isso era muito frequente. Isso Uhum. é uma criação de comunidade que Sim. não tem preço, né? Uhum. Você receber um feedback desses. E também o Juice acabou sendo a catapulta, né? O trampolim pro lançamento do Juice Hub, né? A formação, essa confiança das pessoas, o amor pela marca. A Lud pode explicar um pouco mais como a gente chegou na marca Juice Hub, como ela chegou na marca Juice Hub, que foi muito assim, cara, essa é a marca que as pessoas gostam, que as pessoas têm carinho por ela, né? Sim. Sim, a gente vai super falar sobre isso. Eu queria só fazer um ponto com isso que você trouxe, Flá, que algumas vezes pode até ser um pouco contraintuitivo com o que a gente fala aqui. Porque a gente fala muito de comunidades para negócios aqui, Sim. né? E eu acho que Sim. tem um potencial super grande das empresas, das marcas trabalharem em negócio. Mas tem um fator que é super importante, que é o fator da confiança, né? O Total. quanto que aquela comunidade Muito. confia em você, né? E mais do que isso, né? Confia em você enquanto participante daquela comunidade, não como dono. E o quanto elas confiam nas outras pessoas que estão em volta daquela comunidade, né? Eu acho que muitas vezes o que esse mercado da influência acaba se perdendo é que muitas vezes, né? Por exemplo, se a gente até olhar como isso surgiu, né? O mercado da influência acabou surgindo do ponto de vista de, beleza, tem um monte de publicidade, não consigo confiar porque é tudo comprado. Aí surgiram os influenciadores Sim. que falam, não, esse cara, essa pessoa fala sobre as coisas que gosta, né? Sim. Sobre que vê valor. E aí, de repente, essa pessoa começa a ser paga pra falar sobre coisas que talvez ela não goste. Então tem uma crise de confiança de novo, né? Então, acho que tem todos esses ciclos que são super importantes. Em comunidades, isso é essencial. Se a pessoa não confia na comunidade da qual ela faz parte, nas pessoas que estão ali, em quem tá gerenciando, isso vira um tiro no pé muito Sim. grande, né?
Assim, ao longo dos últimos 10 anos, assim, né? Agora a gente está vendo muito essa discussão das bets aqui no Brasil. Uhum. O que a gente recebeu de e-mail pedindo para fazer guest post no Juice de sites de aposta gringo não está Uhum. escrito para geração de link building, etc. E a gente Sim. sempre disse não, porque não Sim. tinha nada a ver com a gente, assim, nada. Não é o que a gente queria falar, o que a gente queria fazer. Então, é isso, assim, né? A gente entrou num momento, né, da mídia, né, da atenção, da economia da atenção, né, onde parece que tudo se mistura, mas não, né? Assim, jornalismo é uma coisa, né? O que a gente faz como publicidade é outra e comunidade é outra, né? Então Sim. tem aquela coisa, a audiência tá ali no topo do funil. Tem gente que tá dando audiência pra gente, mas não é comunidade, é a pessoa, a mulher, o cara que só quer saber a agenda do fim de semana e dane-se. Ele vai lá, a agenda do fim de semana, tem nenhuma relação com essa marca, dane-se, né? E tem o pessoal que não, tem uma relação com a marca, que espera o que a gente vai falar, que quer ver a nossa cara ali falando, que quer ver qual é o nosso próximo passo, né? E tem uma outra comunidade que é mais interna, que são as pessoas que frequentam o Juice Hub, né? Sejam membros ou sejam as pessoas que estão lá, indo no Juice Café, indo nos eventos, etc. Então, a gente fala que a gente tem essas 3 camadas. E a audiência, a gente monetiza? Nem sempre, né? Assim, tem um monte de gente que vai lá, pega as informações e não clica num banner, no anúncio, não vê o que os nossos anunciantes estão fazendo. Mas a gente está lá sempre prestando serviço para essa galera, né? A comunidade também tem coisa que a gente não monetiza ali na comunidade. Sim. E acho que as empresas precisam entender isso. Às vezes você tem que investir, até entender qual é o modelo de negócios adequado para aquela comunidade, né? E uma das formas que a gente achou no Juice foi criar o Juice Hub, porque isso daria mais poder para a gente acelerar o desenvolvimento econômico, que é no fundo, e social, né, obviamente, que é no fundo o que a gente queria fazer. Muito legal. Eu acho que é super importante isso, né? Primeiro, esse lugar de manter a essência, né? Exato. Apesar dos interesses financeiros, manter a essência é super importante para gerar essa confiança. E eu achei ótima essa divisão que você fez entre o funil da comunidade, vamos dizer assim. Primeiro porque dá um espaço pra gente contar desse conceito super bem. E segundo porque dá um gancho pra minha próxima pergunta, né? Então, falando que você, né, falou, putz, a gente tem a audiência, que é a pessoa que só quer saber da agenda, ou quer saber o que tá acontecendo, e beleza, ela vai ali, entra, olha e cai fora. Daí a gente tem um segundo que eu vou chamar de fãs, que são pessoas que estão ali sempre olhando, que confiam nas opiniões de vocês, nas indicações, querem saber o que vocês vão trazer. Que defendem muitas vezes o que a gente fala, né? Que ajudam a compartilhar e etc. Que vem perguntar até pra gente, assim, qual é o posicionamento de vocês sobre isso? Sim. Nossa, é muito frequente isso. Vocês não vão se posicionar sobre isso? E aí, às vezes, a gente tá pensando, vale a pena ou não vale? E aí, quando a gente recebe esse endosso, fala, não, vale a pena, a gente tem que falar sobre isso também. E aí a gente tem a terceira, né, o fundo do funil, vamos dizer ali, que são as pessoas que se encontram, que interagem entre si, além de se relacionarem com vocês. É isso aí. Então, antes da gente falar do Juice Hub, que é o ponto que a gente vai chegar aqui também, que acho que é a grande materialização disso tudo, né? Queria entender que outros canais vocês têm para comunicação entre essas pessoas, né? Então, até para quem colabora com vocês, é por e-mail, é pelas redes sociais, como que tá a estrutura de vocês para lidar com todas essas camadas de pessoas, de público que vocês têm? Então, foi legal que você falou isso do funil, porque a gente fez um programa de aceleração recente com o Google, que é o GNI, né? Google News Initiative. E eles tratam isso com 3 termos diferentes, né? Tem o seu visitante, aí tem o seu fã, e aí a última etapa do funil é o seu brand lover. O brand lover é aquele que volta no seu site toda semana. Esse é o seu brand lover. Então, a gente usa muito hoje esse funil, né, para entender para quem que a gente tá, para quem que eu tô escrevendo, para quem que eu tô escrevendo uma newsletter. Hoje o Juice Santos, ele tem como principal canal, né, o nosso topo de funil é o Instagram, né, que é aquele, né, tiro de canhão, né, tem lá 100 mil seguidores, 110 quase, que é onde as pessoas ficam sabendo das coisas. Aí a gente tenta... Que elas são impactadas passivamente, né? Elas estão ali rolando, né? Qual que é o problema ali? Você tem um algoritmo interferindo, você tem um barulho, né? Um ruído, assim,
na comunicação ali imenso, e Uhum. amanhã ninguém lembra mais do que E você tem aconteceu, muito né? a coisa do conteúdo ele derreter rápido e também dele priorizar as polêmicas, né? Que nem Sim. sempre é o É. que a gente tá ali Prioriza atrás, os né? comentários negativos, os comentários de ódio, mas não tem como a gente não estar nesse lugar, né? Exato. Uhum. Então, hoje a gente tem feito um esforço muito grande para levar essas pessoas pro site, que é a nossa casa, né? Uhum. Voltando para essa característica, utilizando a seguinte dinâmica: que perguntas a gente responde, quais são as dúvidas das pessoas, que é o que está acontecendo na cidade, onde eu vou e onde eu vou comer. Uhum. Né? Então, essas são as principais perguntas que a gente responde no site. Aí a gente tem uma newsletter que também tá crescendo muito, que é o meu grande motivo de orgulho nesses últimos tempos, porque ela fala direto com a comunidade. A gente tem uma taxa de abertura muito boa na newsletter do Juice Santos, que ela é semanal hoje, mas eu tenho projetos de criar outras newsletters, né, com outros temas, porque a gente começou a perceber, eu comecei a perceber que as pessoas queriam mais do que quantidade de informação ou de evento. Elas queriam saber o que o Juice indica. Uhum. Isso é muito legal, assim, é muito... Acho que quando a gente tá criando uma comunidade, a gente às vezes pensa no volume de coisas, né? Tipo, não, eu preciso falar muita coisa, eu tenho muita coisa pra falar, eu tenho muita coisa pra informar. Mas às vezes as pessoas não querem tudo isso, elas querem só saber o que você, né, a sua opinião, o que você acha. Então, elas querem uma coisa mais concisa porque elas não têm tempo a perder. Newsletter do Juice tá dando muito certo nos últimos tempos, ajuda também a levar o pessoal pro site. Então, esses dois canais, o site e a newsletter, eles ficam livres do algoritmo, né, digamos. E eu tenho umas experiências, como eu que faço a newsletter do Juice, que eu acho muito cativantes, muito legais, que são as pessoas dão reply na newsletter do Juice. Que ótimo. Eu fico muito feliz com isso. Tipo, toda semana tem 3, 4 replies das pessoas que respondem. Porque tem minha fotinho ali, vai no meu nome, né? Então as pessoas confiam no que a gente tá falando, mas não confiam só no Juice, confiam na Flávia. Então elas mandam um reply, tipo, obrigada, Flávia, né? Mandam perguntas pelo reply do e-mail. Então, assim, pô, isso é um negócio que não tem algoritmo mediando essa troca, né? E elas podem responder e sugerir, né? Além do próprio Instagram. Hoje a gente não usa nenhuma ferramenta de gestão de comunidade, tipo um Discord ou um Slack. A gente usa mais os canais que estão disponíveis, o que é diferente no Juice Hub. No Juice Hub a gente tem um grupo de WhatsApp. A gente começou a operar, nossos primeiros meses de operação, a gente botou o Circle para funcionar. Mas não foi uma coisa que deu certo, assim, então foi um dos aprendizados, né? A gente também tem uma newsletter do Juice Hub, mas é um pouco diferente do Juice Santos. No caso do Juice Hub, a newsletter, ela não fala só com a comunidade, ela fala com a audiência, né? Com o topão de funil. No caso do Juice Santos, ela fala mais para a comunidade ali. E também, assim, né? Fisicamente, a gente tá lá, né? E é uma coisa que, assim, vira e mexe. As pessoas me chamam no meu Instagram, o pessoal, Lud, você vai estar no Juice Hub tal dia? Eu queria tomar um café com você. Não dá para abrir agenda para todo mundo, né? Porque o tempo é o nosso bem mais escasso, né? Então, eu geralmente passo meu WhatsApp, geralmente eu falo assim, não, manda uma mensagem para mim, me conta um pouquinho, para ver até se eu sou a pessoa certa para isso, né? Então, a gente deixa meio que o espaço físico também muito aberto para receber essas pessoas. Inclusive, tem uma coisa que nem todo mundo ainda entendeu, e é normal, porque é um negócio novo, né? O Juice Hub tem menos de 3 anos e os primeiros 12 meses foram praticamente numa pandemia. É um negócio que nasceu por causa da pandemia, mas que lá dentro a gente tem o Juice Café. E o Juice Café não é um serviço que você tem que pagar para acessar. Você só vai lá, entra, pede para entrar, você pode ficar lá e tá tudo bem. Porque é de fato o que a gente chama de um topo de funil também, para as pessoas entenderem o que é vivenciar a comunidade. Então, ele é, né, um serviço para os membros, que é muito relevante, mas ele também é aberto para qualquer pessoa que queira ir lá, sentar lá e trabalhar na varanda, etc. Tá tudo bem, você não vai ser cobrado por isso. Consome no café, pelo amor de Deus, porque a gente tem aluguel para pagar, né? A gente sempre fala isso. Mas é um meio de entrada também, como se fosse um interstício, sabe? Entre a comunidade e a audiência. Eu falo que o Juice Café é meio que isso, assim. Muito legal. É o lugar que mais surgem ideias, né, Lud? Não, e assim, é muito legal porque muitos membros, eles
usam o Juice Café para fazer reuniões. Aham. Então, Sim. eles otimizam também muito o tempo deles, né? Justamente por conta desse negócio das ideias que a Flávia falou, né? O Krika, que é um cara incrível, ele fala assim, ó, dia tal tá no Juice Café, aparece lá, a gente conversa, entendeu? Então, as pessoas usam isso muito para dinamizar o tempo, em vez de elas ficarem se deslocando, elas usam o Juice Café como um instrumento para atrair as pessoas para lá e elas otimizarem a rotina dela, o que é muito legal, porque às vezes novas pessoas conhecem, né? É muito... O Juice Hub, né, tem uma coisa muito, muito curiosa, que as pessoas entram lá, elas ficam assim, nossa, eu não sabia que isso aqui existia. Essa frase é muito curiosa. E a outra frase que é meio triste, mas elas falam, e aconteceu muito nesses últimos 20 e tantos meses, é a seguinte frase, nossa, nem parece Santos. Então, é como se fosse um mundo paralelo, assim, na cidade, sabe? É uma frase muito triste, porque a gente Sim. fez pra parecer Santos, né? Essa é a Santos que a gente quer construir, Sim. né? O Mas as trabalho pessoas- de vocês é convencer que sim, parece sim, Santos. na verdade, não só parece, É. né? Nós estamos aqui, inclusive, há 20 minutos, há 8 Exatamente. minutos caminhando do mar, né? É Aham. Santos E mesmo. que tem muito a nossa cara, né? Tem muito o nosso sonho pra cidade mesmo, Aham. né? Eu acho legal mencionar que, como a Lud falou, os encontros que acontecem no Juice Hub e no Juice Café, eu sei que a gente tá muito orientado pra falar de negócio aqui, mas eles extrapolam, né? Tipo, as pessoas que se conhecem lá, gente, já saiu casal, Nossa. já saiu bastante briga também. Já saiu sócio, já saiu sócio, treta. já saiu amizade, já saiu casal, já saiu pessoas que, por exemplo, que às vezes estão precisando de uma ajuda. Cara, preciso colocar meu filho na escola, tô chegando aqui em Santos, eu não sei em qual escola confiar, né? E acho que a comunidade, ela respira isso, né? Sim. É você se sentir seguro o suficiente pra perguntar não só sobre negócio, não só sobre marketing, enfim, Exato. sobre trabalho, mas pra perguntar e pedir um conselho, uma ajuda sobre tudo na sua vida, né? Acho que Sim. a segurança que a comunidade do Juice Hub passa é muito isso, né? E tem uma coisa que eu acho que é muito, muito adequada da gente falar aqui, né? Comunidade não é todo mundo tilelê, uhul, todo mundo se Não. abraçando, não é Amigo. isso. Exatamente, né? Assim, eu acho que a comunidade é uma das maiores... um dos maiores aprendizados também, nasceu muito de uma conversa que eu tive com a Dani, é sobre os givers e os takers, né? Eu não sei exatamente como o autor traduziu isso para português, mas basicamente, e os matchers, né? Basicamente são as pessoas, né, que elas querem extrair tudo de você e só ela ganhar, são as pessoas que elas se doam muito para os outros e são as pessoas que fazem o match, né? Que fazem o acerto, né? O equilíbrio disso, né? E uma comunidade, ela vai ser composta desses três perfis o tempo inteiro, né? E a gente já tá no momento, na comunidade Juice, digamos assim, onde as pessoas estão me lembrando e me refrescando sobre as conexões que eu mesma fiz lá dentro, né? E isso é muito louco. Outro dia eu soube, né? Eu conheci, por conta do Juice Hub, um cara chamado Kleber. E aí ele me falou que ele morava perto de uma cidade... Ai, gente, eu sou péssima em geografia, mas acho que é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul, não lembro. Chama São Lucas do Rio Verde, a cidade. E a minha primeira chefe na história, Karina Marvejol, mudou para lá. O que eu fiz? Conectei os dois, falei, vocês precisam se conhecer. Gente, é muitos quilômetros de distância de Santos, né? Resultado, passam-se meses, os dois trabalhando juntos. Eita, que é isso, né? Então você vai formando, né, a comunidade, né? E essa coisa de você conhecer as pessoas, de você apresentar pessoas que estão orbitando ali e elas não estão te pagando nada, né? Tá gerando um desenvolvimento econômico em outra cidade. E para mim, o aspecto de comunidade mais interessante é isso, né? Gente, foram muitas histórias, assim, que nos últimos 2 meses as pessoas me lembraram que foram conexões que nasceram no Juice. E a gente não quer ter mérito em relação a isso. Seria muito legal se a gente pudesse traquear isso de alguma forma, mensurar, né? Da gente mensurar. Mas é o que eu chamo de externalidade positiva. Vai acontecer, não tá no nosso controle. Comunidade orgânico, é isso. né? É muito natural isso Comunidade é deixar acontecer, você... Isso tem que rolar. Uma hora vai voltar para você, né? Eu particularmente acho essa parte mais gratificante de Total. trabalhar como gestor de comunidades. Total. Assim. Até hoje, assim, gente, a minha primeira experiência com comunidades, assim, profissionalmente foi na Natura, né? Trabalhando com um programa de inovação com o consumidor final lá. E eu acho muito curioso que até hoje, assim, esse programa já não existe mais, infelizmente já não existe mais há uns 6 anos. Até hoje eu vejo gente que se conheceu nesse evento participando do Creative Mornings, ou 2 pessoas que se conheceram e são amigas até hoje. Isso é muito incrível. Uma outra coisa que eu acho
acho super importante, né, do que vocês trouxeram, principalmente nessa estrutura do Juicy, primeiro, né? Mundo de hoje, a gente vive muito nas redes sociais. Eu acho que é super importante todo mundo lembrar que, por mais que as redes sociais sejam convenientes pra gente trazer as pessoas, a gente precisa levar elas para um lugar que é nosso, né? Porque a gente não pode ficar dependendo do algoritmo ou do que a Meta decide que vai Não. aparecer ou não. Porque amanhã o cara acorda de ovo virado e fala, não quero Assim, não mais, pode depender né? de Big Tech, Não gente. Ou amanhã bloqueia o Twitter porque o cara Isso, resolveu não isso, respeitar a lei. né? Elas têm que ser um acessório, uma ferramenta, mas não tá baseado nisso, né? E eu acho que muita gente perde com isso, né? Sim. A gente já viu acontecer muito, assim, surgirem... Não digo concorrentes, assim, mas pessoas querendo fazer coisas parecidas com o Juicy, Uhum. e aí elas se baseiam em uma ferramenta, em uma plataforma só, e aí acaba a plataforma, ou enfraquece, ou tem alguma coisa. Gente, que ninguém some, mora em né? hotel. Você tem que ser ou a Chanel, e tem poucas Coco Chanel no mundo, né? Ninguém mora em hotel, gente. As pessoas moram em casas, né? Uhum. Casas Tem a sua alugadas, própria casa. casas próprias, mas as pessoas moram em casa. Ninguém mora em hotel. Rede social é o quê? É hotel, gente. Uhum. É hotel. A gente tá lá postando nossas coisinhas, fazendo nossas coisinhas, usando a toalha dos outros. É hotel, gente. É isso, entendeu? Acho que essa é a melhor analogia desse podcast até hoje. Muito bom. Vai ser o corte. Mas eu acho que a outra coisa que é muito interessante também é a parte da newsletter, né? Porque eu acho que hoje em dia eu vejo muita gente falando, na minha opinião, de uma maneira bastante equivocada, que acabou o e-mail, que ninguém mais lê e-mail e não sei o que lá. E eu acho pelo contrário, né? Eu acho que tem um conceito, inclusive, que eu gosto bastante do Seth Godin, que é o marketing de permissão, né? Aham. Muita gente hoje gosta de trabalhar com marketing invasivo, né? De eu Aham. pagar um anúncio pra Sim. aparecer na frente do vídeo que você quer ver, ou de eu pagar um anúncio pra Sim. aparecer no meio do seu feed. E a newsletter é o contrário disso, né? O Sim. newsletter eu quero ver isso, então eu vou assinar essa newsletter e ela só vai receber se ela assinar. E se ela Exato. decidir não assinar, ela vai sair, ela não vai ver mais, assim. Eu acho que isso tem um poder muito grande, porque parte de uma decisão da pessoa, né? Isso já é um marcador de relevância muito Sim, forte. Ela total. decidiu ler Total. aquilo, né? Então eu acho que isso é super importante, eu acho que a gente precisa usar cada vez mais. Eu fiz um curso recente com a Gaia Passarelli de newsletter, né? Que é uma pessoa que faz 2 newsletters das quais sou muito fã. Uhum. E ela insistiu muito nisso, né? Que a gente tem uma newsletter pra subir o nível do debate, pra discutir coisas que a gente não consegue discutir num vídeo de 15 segundos, de 30 segundos. E a gente tenta aproveitar isso, né? E também fazer com que as pessoas não só cliquem naquele botão de compartilhar meio à toa, sabe? Se ela tá compartilhando aquilo com você é porque ela realmente enxergou um valor naquilo. E, do ponto de vista de negócios, isso é importante quando a gente vai vender também para um cliente, para um anunciante. É isso que você falou. Quando você fala assim, olha, eu tenho X pessoas que abrem a minha newsletter e leem toda semana, é uma outra coisa do que você falar que a pessoa viu um vídeo de 5, de 10, 15 segundos. Sim. É completamente diferente do ponto de vista de você conseguir comercializar também uma coisa e outra, porque, como a Lud falou, a atenção é o bem mais precioso, o tempo que você tem para ler uma newsletter é o bem mais precioso que você tem, né? Muito bom. E tem muita coisa dos articulistas, né? Que eu pelo menos quando era adolescente, adorava ler revista, né? Tipo, pegava aquelas tem coisas dos uma coisa bem de articulistas. revista, né? Antônio Prata, por exemplo. Porra, Sim. eu esperava a Capricho chegar, né? Para ler a coluna do Antônio Prata, né? Meio que uma metáfora que a gente tem com as Verdade. newsletters hoje, né? Eu acho Sim. que é meio essa dinâmica e essa lógica, assim. Muito bom. E aí, gente, chegando então na materialização da comunidade, né? Acho que a gente tá entendendo vários conceitos aqui com vocês, né? Então, tem toda a comunidade do Juicy Santos, mas que de certa forma a gente acaba, né, com exceção dos eventos, tratando elas bastante como audiência, no sentido de que elas recebem o conteúdo. E aí tem o Juicy Hub, que é onde de fato as pessoas convivem, né? Junto com os eventos que vocês organizam também pro Juicy Santos. E aí o que eu queria saber é, primeiro, né, como surgiu essa ideia, como que vocês Perfeito. identificaram a necessidade de, puxa, a gente precisa ter um espaço que é nosso, isso sempre teve na ideia de estar dentro de um mesmo guarda-chuva e como que tem sido, né, como que surgiu a ideia e como que vocês começaram com o Juicy Hub? Ó, assim, imagina... como eu comentei, né, eu comecei a empreender em 2001, né, a Flávia começou a empreender com o Juicy em 2011, tinham 10 anos de diferença, né. O Juicy
Santos, quando ele virou um negócio, né, que a gente não consegue definir exatamente a data, mas para mim a data é 2018, né? Uhum. Assim, entre 2016 e 2018, a gente foi utilizar o escritório da MKT, que era a minha primeira empresa com o Maurício. A gente tinha um escritório super grande, né? Então dava para acomodar ali o Juice, né? Digamos assim. E a gente começou a fazer eventos lá nesse escritório, também tinha uma sala de treinamentos, que a gente fazia alguns eventos e tal, né? Eu encurtando essa história, o que começou a acontecer? Em 2019, antes da pandemia, a nossa CFO, né, a nossa diretora financeira maravilhosa, Eline, que cuida hoje do grupo inteiro, né, ela me fez uma provocação, assim, quase mediúnica, sabe? Assim, no final de 2019, ela virou assim, olha, ano que vem o nosso contrato de aluguel aqui precisa ser renovado, dá uma olhada aí, o que você quer fazer, né? Assim, pensa lá em São Paulo, que a gente estuda de São Paulo. Pensa lá em São Paulo também, o que você quer fazer, tal. Começa a estudar. Eu virei para ela, assim, meio em negação, e virei para ela e falei assim, ô Eline, posso ir fazer uma pesquisa de mercado, mas cuidado com as portas que você abre, tá? Porque você sabe como eu sou, né? Podem sair novas ideias daí. E dei essa brincada, tal. Ela, vai lá pesquisar, depois você me fala. E aí, era muito louco, porque eu não tinha pressa nenhuma, era só setembro a data, né, tal. E aí eu comecei no final de 2019 e 2020 dar uma olhada naqueles sites de imobiliária, ver o que tinha disponível no mercado, e a gente sabia que a gente não queria ir para o centro de Santos por uma série de razões de território. E aqui em São Paulo, a gente estava pagando um valor super legal assim de aluguel num sobradinho perto da Paulista, mas que trazia algumas distrações também. Então o que eu fiz em São Paulo? Vou resolver o menor escritório antes, que é São Paulo, né? A gente começou a estudar a possibilidade de ir para um coworking. Olha que loucura. 2019, antes de se falar em pandemia. Eu comecei a visitar alguns e etc, tal. Falei, putz, não sei se é bem isso, assim. Mas começamos a estudar e a pensar. Em Santos, falei, acho que não vai ter nada compatível, né, com a metragem que a gente tem hoje e tal. Resumo. Falei, Eline, montei isso aqui, fiz essa pesquisa, não sei. Tem uma coisa aqui dentro, não sei dizer, né? Segura um pouco isso. Estoura a pandemia em março. Em abril, eu e o Maurício trancado em casa, né? Porque o que eu fazia? O Maurício ficava cuidando muito da operação e eu ficava aqui muito em São Paulo hustling, né? Assim, cliente, prospecção, apresentação de proposta. Eu subia 2, 3 vezes por semana na Serra de Santos para São Paulo e era a minha vida naquela época, né? Horas trabalhava de escritório daqui e tal. Eu brinco que se o Shopping Morumbi quiser me cobrar aluguel, eles podem, tá? Porque eu trabalhei tanto de lá que, enfim, né? E aí, eu e Maurício em casa, trancados, pandemia, eu comecei a ficar meio inquieta. Eu falei, Maurício, não vai ser o que era antes. Não vai ser mais aquilo, vai ser outra coisa. Assim, vai ser outra coisa. Talvez a gente tenha que ir para o espaço compartilhado, talvez a gente precise começar um processo de ideação aqui. Então, a chama inicial era um problema que a gente tinha na MKT Virtual, pensando assim, cara, quase 50 colaboradores, a maioria da Baixada Santista, para não falar, tinha uns 2 ou 3 aqui em São Paulo, mas a maioria era Baixada. A gente ficou trabalhando remoto 2 anos, né? Os 2 anos da pandemia, e a MKT virou full remoto. Ó, que maluquice, né? Hoje a gente tem colaboradores em 20 cidades diferentes. E a gente começou a pensar em Santos. Falei, cara, e se existisse um espaço assim, que pudesse acomodar nada de Juice ainda? E a gente começou a fazer um processo de ideação mesmo. Do que seria esse espaço ideal? Vamos para o mercado procurar. Não existia nada perto do que a gente pensou. Falei assim, cara, tem que ser um espaço para desenvolvimento econômico, baseado em teses que já estão rolando lá fora, né? Enfim, a gente começou Nossa, a Lud pirar. mergulhou, assim, nessa época, na teoria mesmo, fui estudar assim, sociologia, foi muito louco, caí no terceiro lugar, né, assim, resgatei coisas que eu tinha lido de Jane Jacobs lá atrás, assim, estudar tese de cidade, fui no fundo do poço mesmo da teoria. E assim. o que eu admiro muito foi que a Lud conseguiu conectar com esse outro projeto que já existia, né? Tipo, ela começou a ver similaridades e também ela vai chegar nesse ponto da história como uma coisa podia
catalisar a Usar a outra, outra. né? Ah, que ótimo, porque essa é uma pergunta do meu roteiro também. Vamos nessa. Não, mas assim, começamos a idealizar. Mas é na teoria entender. mesmo, né, Não, foi Lud? uma tese. Foi uma assim. tese. A gente desenvolveu uma tese que as pessoas estão entendendo, começando a entender agora, quase 3 anos depois do negócio, tá? Uhum. Antes as pessoas falavam, mas vai ser aqui, as pessoas vão trabalhar no espaço compartilhado, assim. E aí tem uma figura que, para encurtar a história, acho que vale trazer. A gente, numa das primeiras plantas, eu falei, cara, e se o nome do espaço for o espaço do Juice? Nasceu, assim, a ideia, pá. Uhum. Mas por uma série de razões, assim, parecia não fazer sentido. E até uma das razões era, o Juice tem um posicionamento muito claro e uma comunidade já muito estabelecida ali. Uhum. Será que é a mesma comunidade? Essa é uma pergunta que doeu muito, assim, Uhum. no processo de ideação. E outra palavra que eu estava bem brigada com ela era a palavra coworking. Porque Uhum. a gente tinha acabado de passar por toda aquele show midiático, né, do IPO que não deu certo do WeWork. Então, Uhum. é um negócio que estava ali meio... O mercado estava meio magoado, né? E Uhum. então essa palavra, para mim, ela não fazia tanto sentido, porque eu não queria ter um negócio imobiliário, sabe? Era muito essa dor, assim. E aí... eu varri essa ideia para debaixo do tapete em abril mesmo. A ideia veio, mas matei no ninho, assim. Falei, não, Uhum. não vai ser outra coisa. E a gente tinha um outro projeto de educação que funcionava dentro do nosso escritório antigo, que eu falei, não, vai ser esse nome. Então, se você olha, os 3Ds do Juice Hub estão todos com outro nome, né? Aham. E aí, o que aconteceu? Antes de alugar a laje, eu levei Dani Junco comigo nos imóveis, né? Eu levei a Dani lá, porque, porra, ela tava lá trancada em Santos também. Eu, amiga, meu, tô com um negócio aqui, tô com uma angústia. Sei que você já passou por essa ponte. Tipo, ela foi uma excelente ouvinte. E ela tinha aberto a casa Bitumami não muito Em tempo setembro antes, de né? 2019. Por isso que eu Uhum. liguei pra ela. Eu falei, meu... E aí, a primeira frase da Dani pra mim foi assim, irmã, ligou pra eu falar que não faz, né? Uhum. Ligou pra eu falar não, né? Uhum. Ligou a pessoa errada. Eu vou falar pra você fazer. E aí, eu nunca esqueço dessa conversa. Ela foi comigo nos imóveis, tal. Foi a gente trabalhando assim, meio que em segredo, pra não gerar nenhuma expectativa nos colaboradores que a gente tinha, né? Isso também foi Uhum. uma outra coisa muito Claro. difícil pra gente como empreendedor, porque imagina a gente falar, ó, gente, vai ser full remoto. Era uma fase muito... Cara, abril de 2020, a pandemia tinha começado a estourar, né? Então, Uhum. a gente tinha avançado, isso devia ser em junho, mais ou menos. Aí, beleza. Aí a Dani uma vez vira pra mim assim, amiga, tá muito difícil, não é esse nome. Você sabe que não é esse nome, né? Eu falo, não fode, Dani, vai ser esse nome aqui. Ela, não, amiga, não é esse nome, não é esse nome. Aí eu brinco que ela montou uma emboscada pra mim, porque ela me chamou pra almoçar com uma outra pessoa, uma outra amiga dela, a Ana Meneghini, super parceira de branding. Também eu falo, meu, é uma emboscada isso aqui. Elas ficaram, tipo, o almoço inteiro falando, dá o nome de Juice, dá o nome de Juice, dá o nome de Juice. E aí, Aham. elas me convenceram. E aí, eu Uhum. conversei com a Flávia. Do né? restaurante me ligou, né? Foi isso. Cara, encontra a gente na praia, que era o único foi lugar isso. que dava pra Na encontrar pandemia, né? aberto, lá vou eu de máscara, né? É isso. Meu, eu tenho uma coisa pra te falar, né? Chá revelação. A revelação. Ai. Aí, assim, é óbvio, né? Tinha uma série de questões ali que a gente precisava resolver, de marca, como ia ser, né? Assim, as linhas de receita, como elas seriam divididas, os investimentos. Ou seja, um perrengue danado, ia ser mais desafiador, mas ao mesmo tempo foi também um grande acelerador, né? Porque era uma marca forte, uma marca já querida, e que traria coisas boas e ruins para o negócio, né? Sim. Então, por Pro bem e exemplo, pro mal. pro bem e pro mal. O posicionamento claro e ter uma comunidade já muito clara do Juice Santos, como é que a gente abstraiu dessa ideia? Falei, não, cara, a gente vai ter um espaço que vai abrigar a comunidade do Juice Santos também, mas é outra coisa, é um hub para abrigar outras comunidades. Uhum. E aí vieram comunidades de vários empreendedores, a comunidade que é mais corporativa, que hoje ela tem grande presença no Juice, Sim. são grandes empresas que operam lá dentro. A comunidade do Creative Mornings, Uhum. que a gente sempre teve esse sonho, mas só conseguiu viabilizar de fato em fevereiro desse ano, quando entrou o primeiro mantenedor do Juice Hub. Uhum. Então, várias comunidades agora estão se encontrando lá, o que de fato é a visão de um hub mesmo. Né? Não é Sim. para uma comunidade só, é para que várias comunidades colidam ali dentro, né? Uhum. E se Então- interseccionem também, porque Exato, acaba acontecendo isso, exato. né? De
misturar essas Exatamente. comunidades entre elas, né? Então, foi meio que assim, foi um processo que não foi óbvio, né? Não tinha business model canvas falando vai ser assim, vai ser Foi assado. linear. Foi um processo caótico, porque o momento era caótico, assim, fazer uma obra na pandemia foi caótico. Olha só, a gente começou a obra, a gente assinou o contrato de aluguel em novembro e a gente começou a obra em 8 de dezembro. Uhum. E a gente só foi inaugurar dia 4 de dezembro do ano seguinte, porque teve paralisação, porque teve falta de mão de obra, porque teve aumento absurdo de insumo de mão de obra. Então, a gente teve que refazer várias coisas do projeto inicial. E, cara, hoje eu olho, né? Toda vez que eu entro lá, e agora voltando, tive a oportunidade de fazer uma viagem e visitei alguns espaços, eu falo, cara, isso aqui podia estar em qualquer lugar do mundo. Assim. E tá em Santos, porque a gente escolheu, porque tem um trabalho de desenvolvimento cívico, de jornalismo cívico, atrelado à questão do desenvolvimento social, atrelado à questão do desenvolvimento econômico, que no fim das contas vai gerar uma coisa daqui a alguns anos, que se você me perguntar o que é, eu não sei ainda o que é. Eu tenho uma visão do que eu quero. Eu quero que a cidade daqui a um tempo, né, e eu não sei se é um período de 10 anos ou de 20, eu ainda tenho muita dúvida, que ela passe a ter postos de trabalho e pessoas trabalhando com a nova economia de uma forma proporcional ao maior setor econômico da cidade, que é o setor portuário hoje. Então, essa é a grande transformação do Juice. Eu acho que essa é a transformação que a comunidade vai fazer, não é a gente. Né? Teve Incrível. um momento muito legal que a Lud sempre gosta de lembrar nas palestras, e eu também, que foi a gente mostrando como é que tava a obra do Juice Hub no sim. Juice Santos, né? Não tinha Instagram do Juice Hub Não no tinha Instagram começo. do A gente Juice fez quase um Hub, exatamente. reality show. Foi Ano muito falando de legal. uma obra, cara. Então as pessoas até hoje me encontram na rua e falam, pô, eu vi o perrengue Eu que você vi, passou na obra. exatamente. E a gente tem esses registros, né, até de eventos que aconteceram lá com o chão batido, com concreto no chão, né, tipo, o Dia Mundial da Criatividade. O Dia Mundial da Criatividade a gente fez Fez uma transmissão ao vivo, né? Fez uma transmissão Em ao vivo, porque era 2021. pandemia e, assim, não tinha nada lá. Não Tinha tinha energia nada. elétrica. Tinha internet, mas não tinha energia elétrica. Sim. A gente fez uma transmissão ao vivo, né? Abrigar o Creative Mornings todo mês, Sim. como a gente tem feito, é um grande motivo de orgulho pra um grande gente, porque motivo de é a orgulho. oportunidade de trazer um evento global pra lá, né? Então, tudo isso é o que está acontecendo lá, né? Assim, a gente tá recebendo eventos de grandes empresas que estão chegando na cidade. A gente está recebendo agora, em anos de eleições municipais, vários políticos fazendo evento lá. E beleza, pode fazer, né? Você é um cliente como Sim. qualquer outro, tá tudo bem, né? A gente vai usar esse dinheiro que a gente está recebendo para fazer esse evento para gerar um benefício para a cidade de uma certa maneira, né? Para a gente produzir mais conteúdo, para a gente produzir mais eventos. A gente faz muito evento gratuito lá, cara, muito. A gente fez o Festival Goma esse ano. Em novembro a gente vai fazer um outro evento, né, muito mais focado em vida e carreira. Então a gente está trazendo todas essas pautas para a cidade, que eram coisas que o santista tinha que subir a serra, na maioria dos casos, para ver. Sim. Agora ele fica É lá, verdade. consome da economia local. Né? Muito Eu bom. costumo falar que a Lud e o Maurício criaram um lugar onde eu sempre sonhei trabalhar. Quando, sei lá, eu tinha 16, 17 anos. Sabe quando você tá fantasiando sobre o seu dream job, o seu emprego dos sonhos? Não, porque eu vou chegar com o meu carro, com a minha bolsa, com o meu computador, não sei o quê. Cara, eu vivo esse sonho todos os dias chegando no Juice Hub pra trabalhar. E é graças a eles, graças a Lud, graças à nossa comunidade também. E é muito legal porque, assim, eu sempre falo pra quem eu vou apresentar, fazer o tour, porque lá todo mundo faz o tour. É muito legal que todo mundo, Inclusive né, as chega pessoas da alguém- própria As comunidade. pessoas da própria comunidade levam quem tá chegando pra fazer o tour. Eu sempre falo, aqui não é só um lugar pra pôr o seu computador e trabalhar. Isso você faz em qualquer café, Exato. em qualquer lugar. Aqui é outro papo. Aqui é todo mundo junto no mesão, todo mundo conversando, tipo, se você quer só um lugar pra pousar seu computador, bater seu ponto e ir embora, talvez esse lugar não seja pra você. A gente sempre pensa isso. Muito legal, gente. E aí, queria perguntar pra vocês duas coisas, né? Vou tentar juntar duas perguntas aqui, até porque a gente já tá Mas a gente sabia que isso ia a acontecer, gente né? sabia, A gente sabia. A Não gente tinha não se nenhuma iludiu, dúvida. né? Tá bom. Não, nem um pouco. Queria perguntar pra vocês assim, né? Porque assim, como a gente vinha falando, vocês tinham canais que eram
majoritariamente digitais, embora com interações presenciais que Uhum. vocês proporcionavam no Juicy Santos, e de repente vocês passam a ter também um lugar que é o contrário, né? Ele é Isso. majoritariamente presencial. Então, as perguntas que eu quero fazer com relação a isso, a primeira é, como que foi para vocês a transição de lidar com uma interação tão diferente, Uhum. né? E a segunda, que reforçando a pergunta que vocês estavam trazendo, né? Essas comunidades agora, né? Esses dois públicos diferentes, né? Da Juicy Santos e da Juicy Hub, eles são sinérgicos de alguma forma? De que forma? Tem algum segmento da Juicy Santos que está dentro do Juicy Hub e vice-versa? Como que tem sido toda essa interação, né? Tanto do ponto de vista da maneira como vocês interagem com esses dois ambientes diferentes e como que elas se complementam e se Eu acho que retroalimentam. o público maior de intersecção hoje é o público da economia criativa. É quem Uhum. ou é muito apaixonado por economia criativa ou quem faz parte da cadeia, né? Assim, Uhum. esse é o público de maior intersecção. Uhum. A gente ainda está numa fase de aprendizado, Sim. tá? Uhum. Assim, tem muita gente que o público do Juicy Santos, ele cresce, né? Então, Uhum. a gente vira e mexe faz enquetes, né? Uhum. Então, um ano depois de lançar, a gente fez uma e metade do público do Juicy Santos não conhecia o Juicy Hub. Hoje isso já caiu bastante. Toda vez Uhum. que a gente faz enquete, fica ali nos 30%. Então a gente o tempo inteiro tem que reforçar, ó, tem esse lugar. Tem gente que acha, porque as pessoas entendem o que querem, né? Assim, a gente não controla o que as pessoas entendem. Tem gente que acha que é só o nosso escritório, que a gente tem 100 colaboradores numa redação, e não é isso. Aham. Nossa equipe é super pequena, né? Então, tem gente que acha que é só o escritório do Juicy e Sim. você não pode ir pra lá. Não, você pode, né? Uhum. E a Então, gente vive reforçando. Eu acho que o reforço de ficar Exato. falando muito rede social é repetição, É né? repetição, É um né? hotel de repetição, né? Aham. Vamos lembrar Exatamente, disso, né? é. Então você tem que repetir, repetir, repetir. E aí o que a gente está tentando entender ainda é essa fórmula, né? Uhum. Porque no fim das contas tem uma macro coisa que é, Sim. cara, a gente quer uma cidade melhor e mais próspera. Uhum. É isso. E eu acho que isso une todas as comunidades Sim. que estão lá. Uhum. Né? É. Porque são grandes empresas interessadas no território e são pequenos empreendedores interessados em fazer os seus Ah. negócios crescerem, né? Uhum. Então, essa é a grande coisa. A outra coisa é um desenvolvimento mais de impacto, né? Uhum. Que a gente fala nos 3 ODS, Uhum. né? Que é o ODS... Ah, roubou o que eu ia falar ia seguir. então tá, vai, roubou. fala. Não é, porque o que ajuda muito a manter a gente enraizado nos nossos desejos, nas nossas metas, nos nossos objetivos, foram os ODS que a Lud construiu junto com a gente, né? Uhum. Ela norteou a gente, então sempre que a gente tá em dúvida, eu faço esse mantra. Tô em dúvida se isso aqui faz sentido no Juicy ou não, faz sentido no Juicy Hub ou não, eu volto pras ODS. Uhum. E a gente não tinha essa noção lá em 2011, quando a gente começou, Uhum. né? Então, eu vejo meio isso. Então, eu acho que é um processo de aprendizagem. E sobre a sua outra pergunta, eu também falo que eu estou nesse processo de aprendizagem, né? Assim, a gente está num ambiente físico, é um ambiente de alta intensidade de troca de energia. Uhum. E você precisa aprender a como manejar essa energia, né? Uhum. Assim, todos os dias, porque você precisa trabalhar, mas eu nunca esqueço de uma frase que o Anderson Criativo, que é um dos fundadores e foi CEO por bastante tempo do Novo Lab, lá Uhum. em São Carlos da Indaiatuba, acho que eles têm unidades lá. Ele me falou, a gente, apesar de ele ter nascido em Santos, a gente se conheceu mais profundamente no pós-Juicy Hub. Eu nunca Uhum. esqueço uma frase que ele falou para mim logo no começo. Eu estava ainda bem apavorada, né, bem insegura. Ele falou assim, Lud, se prepara para sair de casa todo dia como se você estivesse indo para um evento. Uhum. Todo dia é um evento. Quando você verdade. está gerenciando e gerindo uma comunidade ligada à inovação, hub, como você quer fazer, todos os dias da sua vida vão virar um evento. Uhum. Então, isso eu ainda estou aprendendo, porque eu sou uma pessoa bem hiperfocada. Eu trabalho, assim, não estou ouvindo nada, né? Isso é muito verdade. Então, Tem uns dias que a gente se encontra, tipo, 4 da tarde, eu falo, Lud, não sentei no computador, né? É Não isso. conseguimos abrir o computador ainda, mas tudo que a gente tá fazendo ali tá se construindo trabalho, né? Uhum. Se Você constitui tem que ter trabalho, essa né? habilidade, que é quase um nirvana, assim, de manejar a energia. Então, Por isso que eu ela tá acho que- sempre bem vestida, porque ela tá porque eu sempre estou indo sempre pro indo pro evento. É Sempre Ah, indo pra maravilhoso. Ela tá festa. sempre sim. maravilhosa. Tem que ter a Dica do identidade Anderson, ali, né? Não mas faz muita diferença Não, mesmo. Gente, Porque- eu vou falar uma coisa Ah. pra corrigir.
Quero mandar um beijo pra Angélica Mari. Angélica Mari foi lá num dia, me entrevistou para uma matéria na Você estava Forbes. de tênis e legging. E eu estava com roupa de ginástica. Então não Verdade. estou todo dia E assim, você- não. É, e ela foi parar na Forbes nesse dia. Mas é. É interessante A Lady porque... Murphy é uma coisa É maravilhosa, maravilhoso, né? acontece. Gente, eu tava sem maquiagem, com roupa de Eu de tava ginástica. acostumada, Caio, a ir trabalhar de shorts e chinelo. Lá em Santos pode, né? Mas agora também não dá pra fazer isso. Mas o interessante é que as pessoas também pintam no Juicy Hub querendo trocar com a Lud, querendo trocar com a Flávia. Então, quando a gente está à frente, né? Faz parte também representar vira um gestor isso, de né? comunidade Vira um real, gestor de né? comunidade. Na prática. né? Recebo muita gente chegando lá pedindo um tempo, uma reunião, um café para apresentar seus projetos porque elas querem sair no Juicy Santos. Então, vem trazer livro, vem trazer, enfim, vem trazer um produto, né? É engraçado que é uma forma diferente de recebido, né? Tem uma coisa pessoal, porque a pessoa vai lá e me entrega pessoalmente, né? Tipo, trouxe, sei lá, a pessoa faz um bolo. Ela vem te entregar pessoalmente. Isso é uma coisa que a influência, que o marketing de influência não tem, Não né? tem. A pessoa manda entregar na sua casa, manda pelo correio, sei lá. Agora, pô, você poder olhar no olho de quem fez aquele produto ou de quem escreveu aquele livro, não tem preço, né? E, gente, vamos lembrar, se você olha de uma perspectiva histórica, né? E quando a gente fala de comunidade, a gente tem que olhar uma perspectiva histórica. Cara, grandes ideias nasceram lá nos men's clubs da Inglaterra, nos cafés parisienses, né? Então, isso são lugares, né? Isso não são redes de carta, né? Sim. Como a gente poderia falar fóruns de antigamente, internet, não são não é no fóruns de Reddit, internet. Então, assim, cara, as grandes revoluções da humanidade aconteceram em lugares físicos, né? A internet é uma grande revolução, uma grande força mobilizadora, sem dúvida, eu jamais falaria o contrário. Só que a coisa nasce, pega fogo, gente, o online é maravilhoso, mas o bicho pega no offline. Nunca vamos esquecer disso, porque se fosse tudo online, a gente não pegava o avião e viajava, né? A gente ficava olhando lá no Google Street View ou nos projetos de museologia lá do Google, né? A gente quer ter a experiência física, a gente quer ter o olho no olho, e não é defender isso de uma maneira xiita, não, tem dia que eu quero trabalhar de casa e vou trabalhar de casa, e é isso, entendeu? Pô, a internet é maravilhosa porque ela permite que isso aconteça. Eu viajei agora e estava trabalhando. Passei, sei lá, metade da viagem no meu computador trabalhando. Que maravilha ter essa liberdade geográfica. Mas você ter um lugar para chamar de seu, gente, muda a vida, muda a saúde mental, muda todas as perspectivas de sucesso e prosperidade que você pode ter. E não é papo de coach, tá? Isso é real, assim. Você tem muito mais prosperidade quando você está exposto ou exposta a oportunidades junto com pessoas reais. É muito mais difícil você vender pela internet, gente. Hoje, com tanta oferta, com tanto ruído, você tá ali com uma pessoa tomando café, pô, interessante isso, né? Você tem muito mais oportunidade concreta, real, de fechar negócio. Então, comunidade é fundamental para isso. Sim. Eu acho que isso conversa bastante com com uma ideia, assim, né, de como foi a evolução da internet, talvez, né? Porque acho que a internet foi passando por diferentes fases, né? Eu acho que hoje ela tá numa fase que ela é de grande escala, mas que ela acaba forçando uma interação superficial, vamos dizer assim, né? E eu acho que hoje em dia, eu acho que poderia ter sido diferente o ambiente virtual, mas no estado que ele está hoje, eu acho que ele é um lugar que ele proporciona escala e flexibilidade, mas a profundidade a gente ainda precisa muito do presencial. Fora que tá um local né? muito individualista, né? Individualista e cheio de ruído, Cheio de né? Cheio de mentiras, né? Assim, você tem que tomar muito cuidado para desviar das coisas, né? Ali você tem que ter, de novo, dosagem de energia. Vale para o ambiente físico, mas vale para a internet também, né? Sim, perfeito. Gente, acho que pra gente já ir encaminhando pro encerramento, né? Eu queria entender com vocês um pouco também, né? Acho que a gente falou um pouco dessas duas frentes, né? Do Juicy Santos, do Juicy Hub, de como eles têm muitas sinergias, mas eles também têm alguns objetivos que são diferentes. Então, pensando nessa ideia de objetivos, o que eu queria entender com vocês é assim, como que vocês metrificam hoje, né? O que vocês fazem em cada um desses espaços? O que vocês olham como resultados para cada um desses e como que vocês... que tipo de indicadores que vocês costumam olhar para entender se vocês estão indo para o caminho certo, se vocês precisam mudar alguma coisa? Como que vocês acompanham esses resultados hoje em dia? Belíssima pergunta, porque olhando a perspectiva do Juicy Hub, hoje, né, no nível de maturidade pré-3 anos, né, a gente olha o número de membros, né, se esses membros estão conseguindo fazer negócios entre si ou não, ou desenvolvendo
alguma relação, né, de segunda camada, que acontece muito, né, assim, várias pessoas pedem recomendação e o impacto econômico está acontecendo para pessoas que estão fora do hub, e o quanto a gente está conseguindo também provocar o poder público em relação à nova economia no território, né? Isso para mim são métricas. Essas duas últimas, está muito difícil encontrar os KPIs certos. Sim. Os números de membros a gente consegue monitorar, e o número de pessoas impactadas nos nossos eventos também e nas nossas redes específicas do Juicy Hub também. Só que o impacto real, os outcomes reais estão nesses dois, né? O quanto a gente consegue apoiar o poder público, né, do ponto de vista de mostrar uma visão, talvez, lá na frente, e a gente faz isso muito bem, especialmente a economia criativa. Eu já ouvi esse feedback, sem citar nomes, mas de pessoas, né, do poder público, assim, cara, legal que o Juicy ajudou a nortear algumas coisas, né, aqui na cidade, e foi muito bom, porque, de fato, era o que a gente queria. A minha maior pergunta agora, e é um desafio para o ano que vem, é entender como é que a gente vai, sem ser invasivo, porque eu acho que isso é muito ruim na comunidade, né? É entender, assim, o volume de negócios ou o volume econômico, né, que a gente consegue gerar ali dentro da comunidade. Porque ele existe, ele não é pequeno, mas hoje, se você me perguntar, é 10 milhões de reais ou é Que 5? gira ali, né? Não sei dizer. Assim, de verdade, eu não sei dizer. E eu também sou totalmente contra ficar inflando e inventando esses números, que tem muitos grupos que fazem isso, né? E a gente não é dessa teoria. A gente quer realmente ter a clareza que isso acontece. O dilema é como a gente faz isso sem ser invasivo, né? E a gente não quer ser um intermediador. Isso também é muito importante. A gente quer ser uma comunidade, não um intermediador, né? Não é um modelo de negócios que eu quero adotar para o Juicy Hub, apesar de muita gente falar, não, você tem que intermediar. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a economia aconteça em várias camadas, né? E a gente está aqui orbitando tudo isso, mas sem precisar ficar intermediando essas relações, né? Já no Juicy Santos, a gente tem muito o KPI do alcance, né? Então, quanto mais gente alcançar, mais gente tá sabendo da mensagem que a gente quer passar. Hoje tá priorizando muito o número de acessos ao site, os page views no site, porque a gente, depois de ter passado por essa aceleração do Google, voltou a um patamar, tá conseguindo voltar a um patamar de pré-pandemia, de tráfego, né? Porque hoje é muito mais difícil você gerar tráfego. Isso não é um problema só do Juicy, mas de todos os veículos de comunicação. É um problema gerar tráfego para o seu site sem poder contar com Facebook, etc. Porque isso a gente não pode contar mais. Então, hoje a gente depende muito de tráfego orgânico. E aí, o tráfego orgânico vem como? Respondendo às perguntas das pessoas. Então, a gente tá se baseando muito em quais perguntas das pessoas da nossa comunidade, nós vamos responder. E como eu falei, a gente tá investindo bastante energia e tempo na newsletter, porque além de gerar tráfego, constrói essa relação de confiança, e um próximo passo é a gente conseguir estabelecer um programa de contribuição de pessoa física pro Juicy Santos, né? Porque isso é um sonho nosso já de alguns anos, a gente não conseguiu ainda converter esse monte de gente que nos segue para eles incentivarem a gente, darem dinheiro pra gente continuar fazendo conteúdo. Alguns já entendem, putz, isso aqui é de graça, mas eu pagaria por isso, né? Acho que o próximo passo vai ser esse, vai ser pegar toda essa nossa base de audiência, todas essas pessoas que estão recebendo a mensagem, e fazer com que elas se sintam mais parte ainda, contribuindo financeiramente para a gente continuar trabalhando nesse sentido. E eu acho que tem uma outra coisa, né? Que aí junta as duas marcas, né? Que é assim, qual é o modelo de negócios do Juicy, né? Então, a gente tem lá uns 10 linhas de receita diferentes, né? 10 revenue streams diferentes. Mas o modelo de negócio de escala, né? Que eu acho que é o que as pessoas querem muito saber, né? Então, a gente entende que a gente consegue escalar para outras cidades. O desafio é entender exatamente em qual modelo. Porque a nossa ideia é sempre chegar digital antes, é seguir a mesma fórmula que a gente fez. Pega, fomenta a cidade, né? Depois de X tempo, a gente entende se a cidade tem um potencial para montar um hub físico ou funcionar em algum outro hub que já exista, né? Que é uma coisa que eu e a Dani, a gente também conversou muito, assim, né? Em 2020, 2021, né?
Agora, quantas cidades, de fato, têm potencial para ter um Juicy Hub, né? Uhum. Como ecossistema completo? Essa é uma pergunta que a gente precisa entender a resposta e a gente não tem essa clareza, né? Uhum. Se a gente for cruzar IDH, que não é um índice muito bom de cruzar, mas potencial econômico da cidade, macro-região, a gente chegou no número de 41 cidades no Uhum. estado de São Paulo, Uhum. né? Então, Bastante. é bastante e é o que mostra o potencial de escala. Agora, quais cidades estão prontas culturalmente? Porque a gente recebe muito uma outra mensagem, né? Além do Juice me ajuda muito, a gente recebe assim, pô, meu sonho é ter um negócio desse na minha cidade. Então, assim, tá morando no imaginário das pessoas de alguma maneira, né? Uhum. Como viabilizar isso e como entender se esse potencial é real, que acaba sendo um grande desafio para a gente em termos de indicadores. Mas a gente vai chegar lá, gente. A gente vai chegar lá. Muito bom, gente. Estou muito feliz de ter tido essa conversa com vocês. Admiro bastante o trabalho de vocês, tanto no Juicy Santos quanto no Juicy Hub, que inclusive é um espaço maravilhoso. Recomendo muito vocês irem lá, inclusive no Creative Mornings de Santos, se você tiver a possibilidade. E fica a dica do Juicy Santos também, né? Mesmo que você não seja de Santos, você pode descobrir o que fazer lá num dia que você vai descer a serra. É a praia mais próxima de São Paulo, né? Exatamente, Se você é de São Paulo, é uma cidade maravilhosa, Sim. né, Flávia? É. Inclusive, tem muita gente que vai pra lá especificamente para eventos culturais, né? O Exato. Santos Jazz Festival, Santos Café, tem coisas Mirada, que é a cada 2 anos. Tem muitos eventos, tem um Sesc muito forte, tem muita gente que, tipo, não conseguindo ingresso pra um show no Sesc aqui, vai pra Santos pra ver o mesmo show, né? Uhum. Então, é muito pertinho, né? E é uma coisa que acontece com frequência. As pessoas falando assim, nossa, não sabia que tinha tanta coisa acontecendo em Santos ou rolando em Santos. E a gente tá aí pra ajudar você a desbravar a cidade. 1h10, né? Assim, é muito perto para você, putz, estar ali, olhar o horizonte. Eu não sei, Uhum. gente, vocês que moram em São Paulo, não sei como vocês conseguem viver sem horizonte, gente. É verdade. É muito. Dependendo do lugar, tem horizonte, gente. Vocês são apaixonados por Santos, eu sou apaixonado por São Paulo. Tem um horizonte bonito em alguns lugares, Olha, dependendo de qual andar você mora também. Dependendo de qual andar você mora. Eu acho que o horizonte mercadológico de oportunidades, você tem total Sem razão. E São Paulo sombra de bate dúvida. em Santos nesse sentido. A gente, olhar o mar é muito bom, gente. Olhar o mar é muito bom. É justo, é verdade. isso. Venham fazer um bate-volta em Santos. É isso. Muito bem, eu vou deixar na descrição do episódio aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, os links pro Juicy Santos, pro Juicy Hub, para vocês conhecerem. Pra vocês seguirem também, gente, pelo amor de Deus, reforça a nossa audiência lá, hein? Entra na nossa comunidade. Exatamente. E aí eu queria deixar esse espaço para vocês também, para deixarem recados finais, onde as Legal. pessoas podem encontrar vocês, enfim, o que mais vocês gostariam de falar antes da gente encerrar? Gente, eu queria ver todo mundo lá em Santos, né? Enfim, aproveitem essa oportunidade também de expandir seus horizontes, né? Como a Lud falou, né? Uhum. Às vezes a gente tá preso aqui nessa vida da cidade meio caótica, né? E não tá enxergando que tem um lugar muito próximo Uhum. pra você conhecer gente nova, abrir sua cabeça pra uma cidade realmente, pra curtir uma cidade e não só morar nela ou passar por ela de uma forma turística, né? Uhum. Eu acho que, assim, cidades, né, são os grandes abrigos das comunidades, né? Então, eu acho que todo mundo, né, depois do que a gente passou na pandemia, né, do que a gente tem discutido hoje sobre internet, sobre saúde mental, eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho para o tema cidades. E aí, se você me permitir, eu deixaria aqui uma dica, né, de olhar para a obra de autores como a Jane Jacobs, né, que é uma mulher jornalista que ela escreveu o primeiro livro dela em 1961, acho, Uhum. que é O Vida e Morte das Grandes Cidades. É um pensamento de cidade que até hoje deveria influenciar os municípios, né, e o poder público, né? Então, se não está acontecendo isso via poder público, né, acho que a gente como cidadão pode repensar a forma da gente se relacionar com as cidades. Então, Claro. acho que essa uma grande missão das nossas vidas e que a gente gosta de levar essa palavra adiante. Meu Instagram é @LudmilaRossi também, quem quiser me seguir lá. Falo sobre empreendedorismo pra valer, tá, gente? Sem esse empreendedorismo fake, e as redes do Juicy Hub que estão aqui na descrição. Exatamente. Muito bom, gente. Muito obrigado por terem estado com a gente aqui, ter subido a serra para isso. Tô muito agradecido. Para você também, muito obrigado, você que está assistindo a gente. Deixa aqui nos nossos comentários
outros temas que você gostaria de ver, coloca pra gente a sua opinião sobre os espaços virtuais, os espaços locais, audiência versus comunidade. A gente quer saber o que você quer, o que você pensa sobre esses temas. Espero vocês nos próximos episódios. Não deixe de seguir a gente no Spotify, no YouTube e de compartilhar esse episódio para outras pessoas que você acha que gostariam de ver. E a gente se vê numa próxima. Mas- Até mais!